Oi, gente. Bom, eu falei eu comecei esse vídeo porque simplesmente é que está quase batendo 50 inscritos. Então, por favor, gente, vamos bater essa meta pra gente conseguir fazer nossa primeira live nesse canal maravilhoso de Jesus Cristo, sei lá, alguma coisa. Bom, mas eu queria muito agradecer vocês por tudo mesmo. Mesmo no jeito que a gente ainda não tenha batido 50 inscritos, eu tô muito orgulhoso de vocês. Eu tô assim, tô bagunçado assim, porque é bom. Acho que uma hora atrás eu tinha voltado da natação.